Valeu, galera que está assistindo no link, quem está aqui também, vamos lá. Mais uma semana de aula, mais uma aula muito importante. O assunto é novamente clima, né? Climatologia. Bem, na aula passada nós tivemos três importantes aí, não é? Explicações a respeito de clima. Vai ter mais. Vimos a diferença entre tempo e clima, não é? Aí estudamos os elementos climáticos, né? Aqueles que vão formar o clima. Eu dei um grande destaque para temperatura e também para a precipitação, não é? E falamos também dos fatores climáticos, aqueles que eu defini como aqueles que moldam o clima, não é? Aí também demos bastante ênfase, né? Altitude, latitude, correntes marítimas, massas de ar, maritimidade e continentalidade. Bem, esses, né, fatores e elementos, eles são muito importantes, mas a gente também tem que entender os climas, né? Os diferentes tipos de climas. Então a gente vai falar hoje de classificação climática, tá? Então a gente vai classificar os climas. Bem, primeiro eu tenho uma classificação aqui de Köppen, pessoal, e ela é feita a partir aí de uma combinação entre 2 ou 3 letras. Por quê? Bem, nós temos as maiúsculas aí de A a N, A, B, C, D e E. Elas servem para definir a zona. Então ela está ligada ao quê? A zona térmica, lembra? Tropical, não é? E seria a primeira letra. Eu posso ter, por exemplo, o E definindo polar, e o C e o D eles servem para definir baixas latitudes médias, ou seja, aquelas regiões que estão ali próximos aos trópicos, tá bom? E as altas latitudes médias, aquelas regiões que estão próximas, não é, aos círculos polares, tá bom? Além do D, que significa seco, tá? Ligado aí, então, à questão da pluviosidade. Depois eu tenho as letras minúsculas, tá? Que vão aí, ó, variar, né? A, B, C, D, F, W, E, M, H, K, N e N aqui também, pessoal. O que acontece, né? Estas são os modificadores. Então são coisas que vão modificar esses climas, como por exemplo as características de verão, tá? E também as características de inverno. Então, por exemplo, verão quente longo, verão quente curto, verões frescos e curtos, verões e invernos frios, tá bom? E eu tenho as outras maiúsculas aí que são GS, W, T, F, H, que são os modificadores adicionais. Nem todos os climas apresentam as combinações entre os três. Alguns climas vão apresentar as duas. Agora vem um lado legal, que é essa classificação cai pouco no vestibular, tá? Ela não é a classificação mais utilizada, até porque ela é mais difícil. Se a gente for analisar a partir dessa classificação, olha só a quantidade de climas que a gente vai observar aqui no Brasil, né? Então a gente vai estudar a outra classificação, uma classificação que é mais comum, uma classificação que cai mais no vestibular e no Enem, tá? Que é a classificação de Strahler, pessoal, tá? Por quê? Ele vai definir 4 principais tipos de clima: quentes e úmidos, quentes e secos, temperados e frios, tá? São essas as classificações. E aí, eu peço para que vocês olhem com atenção e carinho o mapa que aqui aparece. Né? Por quê, gente? Olha esse mapa, que interessante. Aí ele vai apresentar as variações climáticas. Mas para a gente entender esse mapa, eu acho que é muito legal esse de clima, a gente tem que tentar começar a entender, a olhar o globo como um todo e buscar a semelhança. Quer ver uma coisa que é legal de entender? Se a gente reparar, aqui está a linha do Equador, não está? Dividindo em norte e sul. Se a gente olhar a ordem dos climas, ela vai ser bem parecida, tá? O que a gente tem que reparar é o seguinte, né? Que o hemisfério sul ele tem menos terra e mais oceano. Se a gente comparar com o hemisfério norte. O hemisfério sul também vai ter o quê? Menos terra, pois quase não tem terras que ultrapassem aqui o círculo polar. Então isso vai dar uma diferença, mas no geral são bem espelhados. Por quê? Porque a latitude é um fator que influencia o clima. Então conforme a gente bate de zero e vai aumentando a latitude tanto ao sul como ao norte, os climas vão se reproduzindo parecidos. Então, olha só, aqui próximo da linha do Equador, né? Os climas equatoriais. Depois, ó, vem os tropicais, tá vendo? Depois a gente tem aqui ó, os temperados. Então a gente vai ter esta ordem. Então o clima ele tem uma certa lógica se a gente pensar o clima e o espaço, né? Ele vai, então, ter o fator, é lógico.
tem aquelas variações que nós aprendemos. Lembra? A latitude é um fator climático, sim. Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais próxima à linha do Equador, mais quente. Só que tinha uma exceção, não tinha? Que era a questão da altitude, lembra das montanhas? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter muito próximo à linha do Equador, mas o clima que a gente chama de frio de montanha. E também aí já é um fator da altitude. Perfeito? E agora a gente vai então seguir essa lógica, tá? Vamos ver aqui primeiro os quentes e úmidos, depois os quentes e secos, os temperados e os frios. E algo que vai ser muito importante para a nossa interpretação hoje na aula são os climogramas, tá? Até porque essas variações climáticas quase sempre elas caem associadas aos climogramas, tá bom? Então vamos começar aqui pelos quentes e úmidos. Começando pelo clima equatorial, galera. O clima equatorial é aquele que está o quê? Nas baixas latitudes, próximos à linha do Equador, tá? Então ali muito próximo à linha do Equador eu tenho o equatorial, bom, nessas linhas aí com baixas latitudes. Quais são as características do clima equatorial? Vamos fazer assim a leitura do climograma? A gente ler o climograma é muito importante. Então vamos lá. Esse é um climograma ó, de Iquitos, no Peru, tá? A 4 graus sul, ou seja, muito próximo da linha do Equador, tá? Numa altitude que não é elevada, na verdade ele está numa depressão absoluta. Ó. A altitude é de menos 95 metros. Então é uma área mais baixa, o que vai ajudar também que a temperatura seja elevada. Então o que a gente repara aqui? Ó? Quem lembra quais são as informações que estão presentes no climograma? Na verdade, ó, esse gráfico de barras em azul que vocês estão vendo aí, ele é o que? A precipitação, a quantidade de chuvas. Gente, uma coisa que é importante, muito importante mesmo, tá? Quando eu faço um gráfico, eu posso variar a escala, né? Eu posso fazer, por exemplo, essa escala aqui, ó, de 20 em 20, como está esse gráfico. Ou eu posso fazer de 1 em 1. Então, cuidado, né? O tamanho, sabe assim, ah, parece que tem muita chuva. Não, olha o valor. Sempre, ó, quando você lê um climograma, se atende aos valores. De um lado você vai ter a temperatura em graus centígrados e no outro a precipitação em milímetros, tá? Então, aqui o que eu reparo nesse clima? Bastante chuva, ó. O total anual aqui está de 2.616. Se a gente olhar, poucos meses chovem menos de 180. Menos que 150 milímetros em nenhum mês. A gente tem meses aqui ó, que estoura 300 milímetros de chuva. É muita chuva isso, né? Como eu brinquei para vocês, né? Eu lembro quando eu fui em julho do ano passado, julho de 2019, para a Amazônia, eles brincavam lá que eles têm 2 estações. Aqui chove todo dia e aqui chove o dia todo, né? Por quê? É muita chuva, o índice pluviométrico é elevado na região. Então a gente repara aqui bastante chuva. E a temperatura? Notem que a linha está bem uniforme, que ela não tem aquela variação que nós vimos para achar, por exemplo, verão e inverno. O que significa isso? Que o clima tem uma palavrinha que eu escrevi nesse canto aqui na última aula, valendo. Tem o quê? Baixa amplitude térmica, tá? Então é quente, com muitas chuvas e pequena... Desculpa, baixa amplitude térmica. Então vou colocar aqui, ó. Quente, chuvoso e com baixa amplitude térmica. Seja o que significa isso, baixa amplitude térmica. Quer dizer, a diferença entre o verão e o inverno não é grande, a temperatura se mantém estável e elevada. Aqui, ó, acima de 25 graus o ano inteiro. Então tá aqui, ó, o equatorial, pessoal. Preparando aí, então, chuvas acima de 2.000 milímetros. E agora aqui, ó, o tropical. Bem, primeiro ponto para definir o clima tropical aí, ele vai ter algumas variações no tropical, tá? A gente tem o tropical que a gente chama de tropical típico, também tem o tropical litorâneo, aí com uma influência maior da maritimidade, e o tropical de altitude, aí com uma influência da altitude, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um, mas no geral aqui o tropical, ó, este climograma é de Moçambique, que está no continente africano, né? Moçambique fala português, foi uma colônia portuguesa na África e vai ter aí o que, pessoal? O clima tropical, o que a gente repara aqui, ó, um verão quente e chuvoso, tá? E o inverno ameno, a temperatura nota que a curva não cai muito, mas o inverno é ameno e seco, tá? Este é o clima tropical.
Beira Moçambique, eu sei que é a terra, não sei alguém que já leu Minha Couto, um autor de Moçambique, que agora está muito na moda os autores. A gente tem olhado mais nos autores africanos de língua portuguesa. O vestibular da FUVEST colocou o Pepetela, né, com o Mayombe, né, Mayombe do Pepetela, e agora vai entrar também o Minha Couto, está aí na lista. Foi interessante, ele é de Beira, no Moçambique. Vou colocar aqui o tropical. Então, ó, verão. Verões. Quentes e úmidos. E inverno. Ameno e seco. Então, tá aqui a variação do clima, o quê? Tropical, galera. Clima tropical a gente observou então aí. Lembrando que eu vou ter as variações, tá? Tropical de altitude, né? Com temperaturas mais baixas. Então aqui, ó. Depois de quentes, Oi? verões quentes e Úmidos. obrigada. Ó, altitude e também aqui o litorâneo, tá? E vamos promover algumas modificações, mais chuvas ou temperaturas mais baixas, né? As variações aí do clima tropical. Agora vem um clima que é bem importante explicar para vocês, pessoal, tá? O clima da Ásia das monções, né? O clima aí das monções. Onde está presente este clima? Esse clima ele é presente no sul e sudeste asiático. E ele está ligado à mudança, tá, da pressão atmosférica. Quem lembra, né? Reparem, vocês estão reparando alguma questão nesse clima? Olha aqui, ó. É uma estação seca, tá vendo? Ó? A gente tem aqui no inverno dele uma estação seca. E aí, no início do verão, vem muita chuva. Se vocês repararem aqui, ó, tá chovendo 620 milímetros. É bastante coisa, né? É quase em um mês só, né? Chove quase com um quarto do que chove na Amazônia, o ano inteiro, que a gente viu no clima, né? Ali do mais de 2.000 milímetros no clima equatorial. O que acontece aqui? A gente já vai entender por que, né, esses ventos chegam aí no início do inverno trazendo tanta chuva. Mas olha aqui, esse índice maior, ele está aqui em julho, ó, chovendo tudo isso. E aí tem uma coisa bem legal, por exemplo, esse clima está presente na Tailândia. E eu não sei se vocês lembram, foi em 2018, mais ou menos em julho de 2018, que teve um caso de uns garotos que eram de um time de futebol lá na Tailândia, e eles saíram de bicicleta depois do treino e entraram numa caverna. E aí começou a chover, né? Eles foram entrando para dentro da caverna, a caverna alagou, fechou a entrada, eles ficaram lá dentro e passaram mais de uma semana lá, mais de uma equipe da Europa de mergulhadores resgatá-los, né? Eu lembro que foi bem perto da época da final da Copa, queriam levar eles na final da Copa, eles não podiam porque estavam internados lá, né? E eu acho assim, que esse caso dos garotos da Tailândia serviu para mostrar duas coisas. Um, para sempre exemplificar em aula, né? Por que eles foram resgatados? Porque eles sabiam que não iam parar de chover. A caverna ia alagar ainda mais, porque olha quanto que chove no mês de julho nesse clima. Chove muito, né? Então isso serve para exemplificar o risco que eles corriam. Por quê? Porque realmente, uma época do ano, naquele clima, que chove demais. A outra coisa serviu para mostrar que sim, né? A gente pode jogar bola, sair jogar um futebolzinho, acontecer um imprevisto e chegar em casa 1, 2 semanas depois, né? É super normal. Eu lembro que eu usei, né, quando eu namorava, quem foi namorar? Eu falei, você não acredita? A gente sai jogar bola e você está lá numa caverna alagada 7 dias depois, volta para casa aí e vem com essa, não acredita na desculpa, na verdade? De boa, saiu jogar um futebolzinho, aconteceu um imprevisto e volta 2 semanas depois. Aqui assim, depende do clima. Aqui, o nosso clima chove mais do que em fevereiro, perto do carnaval, que é onde normalmente isso acontece comigo. Mas do resto, pessoal, por que será isso daí? Vamos entender, é uma questão ligada, ó, à pressão atmosférica. Então, o que acontece? Está vendo aqui, ó, o que acontece no inverno? No inverno, o ar aqui está gelado sobre o continente asiático. Então, o ar gelado ele é o quê? Mais denso. Então, aqui forma uma zona de alta pressão. O que acontece com o hemisfério sul, aqui o Oceano Índico? Está o verão no hemisfério sul.
Então, está mais quente as águas dos oceanos e o ar quente ele é ascendente. Então, forma o que aqui no oceano? Uma zona de baixa pressão. Lembra aquele desenho da brisa? Pensa naquela explicação da semana passada lá da brisa. Então, o que acontece aqui? Por isso que a estação antes é tão seca ao inverno. Porque o vento está seguindo aqui, ó, as massas de ar elas vão do continente para o oceano. E é o que acontece quando tem o início do verão, não é? Aqui, o ar sobre o continente fica mais quente e ascende, então forma uma área de baixa pressão. E aqui vem o inverno no hemisfério sul. Então, aqui se forma uma área de alta pressão, pela queda de temperatura, e isso manda, né, essa massa de ar trazendo o quê? Toda a umidade do Oceano Índico. Associado que ela não vai passar para cá, porque aqui nós temos a cordilheira, né, do Himalaia, então toda essa umidade fica aqui nessa região do sul e sudeste asiático, o que provoca, tá, grandes precipitações, muita chuva. É lógico, tem toda uma economia que depende disso. Por exemplo, o que é muito comum, uma cultura que é muito plantada na África, é a risicultura. O que é risicultura? É arroz, né? É só se pensar na culinária asiática, você vê que tem bastante influência do arroz. Então, eles plantam, aproveitam essa época, né, que promove os alagamentos. O arroz é uma cultura de alagado, então bastante cultivo de arroz aqui associado a chuvas das monções, no clima aqui que a gente chama de clima da Ásia das monções ou clima de monções, tá? Mas é só lembrar assim, que no meio do ano, aquele caso que ficou muito famoso, eu lembro que repercutiu bastante dos garotos, né? Que ficaram lá escondidos por conta da chuva. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal. Deixa eu colocar o das monções ali, que eu não defini, né? Só colocar um resuminho aqui do clima das monções, ó. Ó. Inverno seco e verão muito chuvoso. Tá? Então aqui o clima das monções. Deixa eu fazer a voltinha aqui. Esses aqui foram os climas, tá, pessoal? Quentes e úmidos, tá? Equatorial, tropical e de monções. Agora a gente fala dos climas quentes e secos. Eu vou começar com o clima, pessoal, tá? O semiárido, olha só. O clima semiárido. Alguns chamam essa variação de clima... começa com o desértico, perdão. Os climas quentes e secos. Começando com o desértico. O desértico a gente falou bastante de deserto na semana passada, não falamos? Então, qual é a característica de um deserto, né? O deserto ele vai apresentar índice pluviométrico muito baixo, ou seja, pouquíssimas chuvas. Pra você ter uma ideia, olha só. Aqui nós temos um climograma, tá? De uma região do deserto do Saara, aqui na Argélia, tá? E olha só o total pluviométrico anual. 59 milímetros. Pessoal, o ano inteiro. Vocês lembram que a gente acabou de ver o clima das monções, que chove só num mês 620 milímetros. Né? No clima amazônico, no clima equatorial, nós vimos lá os dados o que todos os meses tiveram chuvas acima de 150 milímetros. Né? Alguns meses perto de 300. Aqui não, ó. Nesse climograma chove 59 milímetros. Tá? Mas olha só a temperatura média, é de 21. Por quê? Porque a média ela vai ser calculada, né, com a média diária, a média ao longo do ano. E a média diária fica nessa casa por quê? Pensa no clima que a gente tem 40 graus durante o dia e 0 à noite. Né? Então você vai fazer a média, vai dar 20, se você tiver essa diferença. Então a média está ali 20, parece que não é tão quente nessa hora do momento, não. A média fica em 20 porque o deserto, devido àquela influência da continentalidade, importante lembrar da aula passada, né? Lembra por que a explicação do clima ser tão... Né? A amplitude térmica, ou seja, a variação entre a máxima e a mínima é muito grande no período de um dia, né? Em 24 horas. Por quê? Porque não tem umidade. Não tem umidade. E é a água que segura o calor na atmosfera. É o calor específico da água. Então o que acontece? Quando o sol vai embora, não tem umidade, todo o calor vai. Não segura calor. Né? Então você tem essa característica. Então a gente pode definir o deserto, né, como uma região que vai chover muito pouco. Normalmente, ó, esse é um deserto muito árido, mas se fosse 200 milímetros anuais, deserto também. Normalmente abaixo de 300, abaixo de 250, a gente já classifica como deserto, tá? Um clima desértico. Climas aí com
precipitações inferiores, ó, a 250 milímetros por ano, já vai ser então deserto, tá? Então, o que a gente vai ter, ó, temperaturas altas durante o dia e negativas à noite, ó. Ó, tem e chuvas escassas, tá? Poucas chuvas aqui no clima desértico. Agora, muito próximo dos desertos, são o clima que a gente tem no Nordeste do Brasil, o clima semiárido. E agora eu chamo a atenção para vocês, já que eu avisei antes já, né? E eu coloco esse climograma aqui justamente para servir de exemplo disso. O que eu atendei vocês sobre os climogramas? Eu falei, gente, ó, não olhem para a curva, não olhem para o tamanho do gráfico. Por quê? Porque pode variar a graduação. Então você pode pegar no vestibular e ter um climograma um pouco diferente do que você está acostumado, como foi esse aqui que eu usei de exemplo. Dê uma olhada aqui. Como eu dividi, ó, esse climograma aqui, ele está, a graduação dele aqui está, ó, de 1 em 1, ó, 14, 15, 16, 17. Os outros que eu usei anteriormente, de 20 em 20. Então, por exemplo, aqui a variação térmica é baixa, não tem uma grande amplitude térmica. Mas, às vezes a gente está distraído na hora da prova, aquela tensão, né, fazendo 90 questões num dia. Você olha isso daí e vai olhar e vai achar o seguinte, ó, não, tá grande a amplitude térmica, né? Olha essa curva aqui, tá dando uma grande volta aí. Então, eu acho que tem grande amplitude térmica, mas não. O que faz com que essa curva seja grande é justamente aqui, ó, a variação está de 25 a 30, 5 graus. Seria uma curvinha no outro. E está enganando, então tem que ficar bem esperto com os valores. Então, como que eu vou definir o clima semiárido? Bem, é o clima que a gente tem aqui no sertão do Nordeste do Brasil, tá? O clima semiárido é um clima quente e com poucas chuvas, tá? A variação de chuva vai ficar entre 800, 700 milímetros até 300, até porque se for abaixo disso, já seria caracterizado como deserto, tá? Então é um clima que vai ser um clima quente, com pequena amplitude anual, tá? E as chuvas são escassas e irregulares, ó. Elas, uma certa época do ano chove pouco, depois você tem um período do ano com uma longa estiagem, ou seja, um longo período sem chuva. Então eu vou colocar ali o clima semiárido, ó. Quente e seco com baixa amplitude térmica. Então está aqui os semiáridos, o clima aí está de Cabaceiras, na Paraíba, né? Agora vamos lá que eu vou cantar, não chega de cantar Sandy Júnior, chega toda hora, tem um vídeo, não tem. Porque nós vamos falar agora dos climas temperados, tá? O clima temperado. Gente, os climas temperados, eles vão estar nas zonas temperadas. Se a gente olhasse ali a Terra, né? Como lembra que tinha até aquela, mas tinha aqui a linha do Equador, nossa, essa ficou a pior de todas até hoje aqui. Ó, o Equador, né? Aqui vão ser os trópicos, o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio. Deixa eu fazer aqui, ó. Trópico de Câncer, aqui o... Ó, então aqui era o que? A zona tropical. Aqui eu vou ter os círculos polares, né? Círculo polar Antártico e o círculo polar Ártico.
Então lembra lá, aqui era uma zona, ó, a zona temperada do norte, né? E aqui é a zona temperada do sul. E aí, o que a gente está vendo agora? Os climas que estão nesta região aqui, ó, entre os círculos polares e os trópicos, tá? Os climas temperados. Por conta da curvatura da Terra aqui, né, e da latitude, que a gente considera médias latitudes, são climas que têm uma variação durante aí o movimento de translação da Terra, né? A inclinação da Terra durante o seu movimento de translação, que proporciona os solstícios de verão e inverno, os equinócios de primavera e outono, vão influenciar bastante esses climas. Então, eles são climas que têm as estações bem definidas, tá? É lógico, ele vai ter duas variações. Quais são as variações? A influência da maritimidade, que vai ser então climas com menor amplitude térmica, tá? Climas um pouco mais quentes, e a influência da continentalidade, climas mais distantes de um grande corpo d'água, que vão apresentar aí temperaturas mais baixas, tá? Então vamos ver aí primeiro o temperado oceânico, que tem a influência da maritimidade. O que acontece? São climas mais úmidos por conta da maritimidade, então eles vão apresentar invernos menos longos. Afinal, como a gente já aprendeu, a água tem o que eu chamo de calor específico, ou seja, a água armazena calor, a água junta calor. Por isso, o clima que está sob a influência da maritimidade, tá? Como o temperado oceânico, o temperado marítimo, olha só, ele apresenta uma variação térmica menor, tá? Então ele vai apresentar aqui, tá, a amplitude térmica entre o verão e o inverno menor do que se a gente comparar com outro clima. Por exemplo, a média aqui, ó, ficou em 10,8 graus. A precipitação também é um pouco maior. Chove mais e a chuva é bem distribuída ao longo do ano. Reparem, ó, não tem um mês de estiagem muito grande. Até há uma redução em alguns meses, uma concentração aqui no inverno, tá? Chovendo mais no inverno, mas a distribuição é mais regular, tá bom? Então, ele vai ser mais úmido e vai apresentar, então, essa variação. Vamos lá definir, então, aqui, ó, o temperado. Vou pegar uma cor diferente para este. Chocolate verde esse. Os temperados agora. Ó, e agora a gente vai ver só uma comparação o temperado continental. Dê uma olhada aqui, ó. O temperado continental está mostrando Moscou aqui na Rússia. Tá? O que a gente repara? Como não tem influência da umidade, ele é mais seco, os invernos vão ser mais rigorosos, ele vai ter maior amplitude térmica. Então, olha aqui, ó. A média está de 4 graus, mas reparem que no inverno a temperatura chega a menos 10. Tá? Ó, uma temperatura aqui próxima a 20 graus no verão e menos 10, ou seja, uma amplitude térmica bem grande, né? Uma diferença de 30 graus entre o verão e o inverno. No verão 20 positivo e no inverno 10 negativo, ou seja, a variação aí ao longo do ano é grande, tá? Repare também que a umidade, ó, é um pouco menor, chove aqui, ó, 575 milímetros, no outro passava de 1000, né? 1300 e pouco. Então a gente percebe essa variação, clima mais seco, tá? E também com maior amplitude térmica, inverno mais rigoroso. Eu vou colocar aqui, ó, o temperado continental. Professor, por que o gráfico da chuva não funciona aqui no chão do verão que nem os outros gráficos? Por que o gráfico da chuva, as barras em azul, não encostaram ali na linha X embaixo, nem os outros gráficos?
Como assim? Para cá, para baixo? Para baixo. Por que ela não mostrou para baixo? Por que ela foi em cima assim? Porque esse tem temperatura negativa, ele sabe por causa da temperatura. Chuva não tem como ser negativa, a chuva poderia ser zero. Mas a questão da ordem do gráfico é porque este gráfico, ó, por que ele não gostou? Porque eles iam precisar usar para temperatura o negativo. É o primeiro gráfico que aparece que a temperatura abaixo de zero. Entendeu? A questão aí já é mais cartesiana, da formação do gráfico. Os outros eles poderiam organizar o gráfico com um zero aqui, por quê? Na chuva, na precipitação, você nunca vai precisar isso. Não tem como, tipo, precipitação você colocar zero, não dá para ser negativo. Agora a temperatura tem, né? Na escala de graus Celsius, eles definiram ali o zero como ponto de congelamento da água, não é? Mas a temperatura chega, existem temperaturas negativas. Aqui no nosso clima, no Brasil, a precipitação é muito difícil ficar negativo, né? No sul, às vezes, mas não passa muito. Mas no caso, aí, como está falando da Rússia, é um climograma que já vai apresentar temperaturas negativas. Mas você vai reparar que nos próximos climogramas, isso já vai ser mais comum. Principalmente quando a gente for falar dos climas frios. Clima polar, por exemplo, né? Os climas que vão apresentar. Então, o que acontece? O gráfico, ele só é uma questão de organização, ele é levado aqui para poder, como aqui é o ponto zero, para poder demonstrar temperaturas abaixo de zero. Então é uma questão da organização por conta da temperatura. Ela vai aqui porque chegou abaixo de zero. Ó, no inverno, tá vendo? No inverno aqui as temperaturas são negativas. Vamos falar com o inverno. O temperado com... Isso é importante, isso cai bastante essa comparação, tá? Agora uma outra variação, que é uma variação também de clima aí, temperado, que é o clima mediterrâneo. Eu lembro que eu até expliquei um pouquinho desse clima para vocês na aula passada, contei uma história da Califórnia e falei também, pessoal, falei da Califórnia, falei de Portugal, falei de vários lugares que apresentam. O clima temperado, ele vai ter uma lógica muito parecida com o do tropical, só que invertido. Por quê? Era aquele climograma do exemplo. O primeiro climograma que eu expliquei para vocês, tá? Era um climograma aí, pessoal, do clima mediterrâneo, tá? Por quê? Vocês querem um tempinho para copiar? Eu tô vendo bastante gente olhando para lá. Faz o seguinte, ó, eu vou acabar, faltam poucos climas, aí a gente vai fazer exercício, vocês acabam de copiar. Pode ser? É só porque eu acho que fica melhor assim a questão da... Ou eu paro, vocês preferem que eu pare e deixe eles copiarem, continue, o que vocês preferem? Oi? Foi devido a menor Umidade. Apresenta maior amplitude térmica e inverno mais rigoroso. Pode seguir. Pode seguir? Vocês pegam daqui a pouco? Vamos lá então, ó. O Mediterrâneo, pessoal. Ele vai ocorrer em regiões ali próximas ao Mediterrâneo, mas também em médias latitudes em outros continentes, como no Chile, nos Estados Unidos, na Califórnia. Qual é a característica? Reparem aqui, ó. A gente tem um verão, tá? O verão ele é quente, ó. O verão vai ser quente e chuvoso, tá? Aqui, ó. Perdão. Começa de novo. Verão quente e seco, tá? Eu costumo brincar que o clima mediterrâneo ele tem a lógica diferente, de chuva diferente do clima tropical, né? O tropical, como nós vemos, olha aqui, ele tem verão quente e úmido e inverno menos seco. No clima mediterrâneo, o verão é quente e seco. É um verão quente com poucas chuvas. E o inverno é ameno, é onde chove mais.
É lógico, o índice pluviométrico do Mediterrâneo é menor que o tropical, chove menos, mas chove no inverno, tá? Então as chuvas estão no inverno, que é um inverno, não é um inverno muito rigoroso, ó. Reparem que as temperaturas aqui no inverno, ó, elas chegam mais ou menos a 10 graus, tá? No verão passa de 20, então, ó, verão quente e seco, inverno ameno, mas com mais chuvas, tá? Então, ele vai se assemelhar muito ao clima tropical com relação às temperaturas, mas com a ordem de chuva invertida, tá? Enquanto no tropical é no verão que chove, no Mediterrâneo é no inverno que chove. Então é um verão quente e seco e um inverno, tá, pessoal, ameno e com as chuvas concentradas. Eu acho que até deu exemplo daquele chá revelação na Califórnia, né, que estava na secura do verão e caiu lá e queimou uma floresta, Portugal. Os incêndios são muito comuns, por quê? Porque é muito seco e as temperaturas estão altas, né? Então aumenta o risco aí de incêndios. Então vamos falar aqui, ó, o clima mediterrâneo. Ó, verão, quente e seco e inverno ameno e com chuvas. Deixa eu fazer em verde, porque é uma variação de temperado, né? Muito bem. E agora a gente vai para os climas mais frios aí, ó. O clima frio, pessoal. Onde está o clima que a gente vai chamar de frio? Como será que é o clima frio? O nome é fácil, né? É o clima mais fácil de pensar que é. O clima chama frio. O que acontece, pessoal, com os climas frios aqui? Eles estão nas regiões próximas, tá? Ali próximo ao círculo polar. Então, na transição da zona temperada para a zona polar, eu vou ter qual é a característica, pessoal? Duas estações bem definidas, tá? Um verão fresco, ó, um verão com temperaturas aqui, ó, já abaixo de 10 graus, e o inverno, a maior parte do ano, temperaturas abaixo de zero. Ó. Aquele mesmo esquema do clima, quando tem temperatura baixa, a gente sobe para poder ter a temperatura negativa aqui, como a linha aqui é o zero, né, no gráfico, ó. Então chega a menos 20, então inverno muito rigoroso. Uma outra característica é que chove pouco. Podem reparar que o índice pluviométrico está baixíssimo aqui, tá? Então por isso que a gente vai, ó, os meses que mais chovem são 40 milímetros. Boa parte do ano abaixo de 20 milímetros anuais de precipitação. Então o clima frio é um clima, tá, com verão fresco, inverno muito rigoroso e poucas chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Mas é aqui, ó, o frio. Mas é aqui, ó, da cabeça não vai caber os outros. Verão fresco e inverno rigoroso. Com poucas chuvas bem distribuídas. Vou pegar uma cor para os climas frios, vai ser o azul. Agora a gente vai falar do frio de montanha, ó. Isso, ó. O frio de montanha, ele já tem aí o principal fator ligado a ele, a altitude. Então regiões altas, né? Regiões aí que estão em elevadas altitudes, e aí independe, eu estou derrubando o giz e piso em cima. Aí independe, pessoal, da questão da latitude. Por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui próximo à linha do Equador, na América do Sul, vai apresentar frio de altitude, frio de montanha, né? Os Alpes lá na Europa, as Rochosas na América do Norte, a cadeia do Himalaia na Ásia, né? Todos se caracterizam por essas baixas altitudes ao longo do ano inteiro. A temperatura fica quase sempre abaixo de zero, né? E a precipitação aí também, né, vai ser quase sempre na forma de neve. E no cume, né, no topo dessas montanhas, a gente tem aquelas chamadas neves eternas, que nunca derretem.
Em algumas regiões hoje a gente começa a ver um derretimento dessas neves, mas isso está muito ligado às mudanças climáticas, né? Ao aquecimento global. Você pode ter aquelas fotos comparativas do topo do Aconcagua aqui na América do Sul, o topo do Aconcagua lá no Kilimanjaro, na África, né? Algumas montanhas que já apresentam uma diminuição dessa chamada neve permanente, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, ver se vai caber, fica meio apertado, ó. Frio de montanha. Aqui a NASA. Eu previ aqui, tá, pessoal? Eu fiz um... E por último, aqui a gente vai falar do glacial, que é nas regiões polares, tá? Nas zonas polares, nas latitudes muito próximas aos polos. Então agora a gente está falando do clima, pessoal, ó, dessas regiões aqui, ó, das regiões polares. Vou pegar o clima da Antártida, o clima aqui do Oceano Glacial Ártico, tá? Aqui, ó, na região da Groenlândia, o que a gente vai ver, ó? As temperaturas aqui vão ser baixíssimas durante o ano inteiro, tá? A média, pessoal, pra vocês terem uma ideia, é de menos 30 graus de média de temperatura. Menos 30 de média. Por quê, ó? Em períodos mais frios, a temperatura chega aí a menos 50, né? Tem algumas regiões onde a gente está em menos 80, menos 80 e poucos graus. Ou seja, frio pra cacete, né? E as chuvas são escassas, são índices de deserto, pessoal. Índice pluviométrico com menos de 200 milímetros. Ou seja, índice pluviométrico de deserto. Por isso é comum chamarem a Antártida de deserto frio, tá? Chove aí com quase poucas chuvas, né? Então vamos lá, ó. Aqui vai ser o clima glacial. Ó, então vou definir ele como temperaturas abaixo de zero o ano inteiro, temperaturas baixas durante todo o ano. Vou botar temperaturas negativas. Se vocês quiserem colocar, vou colocar até aqui, ó, aqui, fazer uma coisa aqui, ó, deserto. Ó, escrevi aqui deserto frio, tá? Mas eu coloquei um asterisco aí só para vocês associarem essa questão das poucas chuvas. Então, ó, vocês repararam que eu fiz essa classificação aqui, ó, em roxo, né? Então, os climas que a gente vai classificar como quentes e úmidos, tá? Aqui quentes e secos, temperados e frios, tá? Na classificação de Slater. Onde? Chuva e sem o frio. Frio, chuva e sem frio lá em cima. Chuva e sem. Aqui frio, verão fresco, inverno vigoroso, com poucas chuvas, bem distribuídas. Bem distribuídos. Isso é um B, meu, ô louco, eu tô ofendendo a letra aqui, ó, B, bonitinho. Eu achei que era o S. O senhor vai dizer verdade? Ô louco, meu! Não, é que às vezes eu assisto online e eu não consigo enxergar. Não dá pra Tô enxergar. mandando lá no grupo, gente. Faça favor, não tem que entender, professor. Imagina, isso aqui eu queria que coubesse todos aqui, né? Professor, Oi. o Brasil é temperado seco, né? Oi? O país da Argentina é temperado seco, né? Com participações. O Brasil? É. O Brasil, na verdade, ele vai apresentar... O Brasil, devido à nossa grande extensão, tá? Ele tem uma variação de clima temperado, que a gente já vai falar daqui a pouco, que é o subtropical. Por isso que eu participação do mar.
A gente, na verdade, olha os climas que a gente apresenta no Brasil. Ó. Na região norte amazônica, a gente vai ter o quê? O clima equatorial. Tá? Na maior parte do território brasileiro, a gente vai ter o tropical. Então aqui, por exemplo, na nossa região, a gente está naquele planáltico do Atlântico Leste e Sudeste. Lembra aquela aula do relevo? Que é um pouco mais elevado. Aqui na nossa região, a gente vai apresentar o clima tropical de altitude, que é um pouco mais fresco, tem temperaturas um inverno um pouco mais frio do que, por exemplo, se comparado ao tropical típico, lá da região do Brasil Central. Então pegar tipo Brasília, estado de Goiás, é mais quente daqui, não sei de quem já viajou para essa região. Ou, por exemplo, se a gente comparar com o tropical litorâneo, pega Rio de Janeiro, litoral de São Paulo, onde a maritimidade também traz um pouco mais de calor, tá? Então aqui a gente vai ter no Brasil principalmente essas variações de tropical, tá? Tropical típico, que é o tropical comum, até vou colocar aqui, ó. Tá? O tropical de altitude e o tropical litorâneo, nas áreas do litoral, perfeito? E aí a gente tem um outro clima aqui muito presente no Brasil, que é o semiárido, que é o clima do Nordeste, tá? Ali no sertão nordestino, o semiárido. E no sul, o subtropical, tá? Que é uma variação que vai lembrar bastante assim, o temperado oceânico, tá? Que é muito próximo aqui ao temperado oceânico, o subtropical. Agora é o seguinte, pessoal, só para dar uma... Vamos fazer os exercícios da página 498. Menos o 54, tá? Ou melhor, vamos fazer o seguinte, ó. Já que ela perguntou, eu ia parar. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos rapidinho só aproveitar, porque os exercícios são bastante dias. Vamos falar mais específico do Brasil, a gente já para e faz o exercício. Andar mais um pouquinho. Por quê? Porque eu senti que é o momento ali, já vi a pergunta, já vamos aqui olhar ó, o Brasil. Então, o Brasil, na verdade, por ser um país muito grande, não é? Um país que vai apresentar ó, uma grande extensão latitudinal. Então eu tenho alguns pontos que estão aqui até no hemisfério norte, né, a 5 graus norte, até pontos aqui a 30 mais ou menos sul, ou seja, a extensão que o Brasil tem de norte a sul vai proporcionar, devido ao fator latitude, uma variação climática. A gente tem outros fatores, lembra lá da alto relevo, então eu tenho alguns pontos que têm relevo com maior altitude, tá? Outros pontos que eu tenho, por exemplo, a influência daquelas correntes marítimas, uma corrente quente influenciando aqui a nossa costa. Lembra das massas de ar que atuam no verão e inverno? Então eu vou ter atuação não é, da massa polar. Ó. Eu tenho atuação da massa polar atlântica, da tropical atlântica, da tropical continental, da equatorial atlântica e da equatorial continental. 5 massas de ar atuando. Então o Brasil vai apresentar uma variação de climas. Aqui na região norte, onde eu tenho a linha do Equador aqui, não é? menores latitudes, nós vamos ter o quê? O clima equatorial, tá? Que vai ser o quê? Um clima quente, chuvoso, não é? Com baixo amplitude térmica. Então, muito calor, temperaturas elevadas o ano inteiro e né, pequena variação de temperatura entre o verão e o inverno, com muitas chuvas bem distribuídas. Brasil central aqui, ó, o tropical típico, tá? Ou só tropical. Verão quente e chuvoso, inverno ameno e seco. Gente, eu lembro tipo assim, Brasília, né? Brasília, acho que eu já frequentei bastante. É muito seco o inverno em Brasília, muito seco, seco de você passar mal, assim, de ser muito seco realmente ali no tropical típico, tá? No Nordeste aqui, lembra das chuvas orográficas, do relevo, aqui que a gente fala da Borborema, acontecer aquilo lá, aquele fenômeno da chuva orográfica. Então, a umidade vem do litoral, ela encontra aqui o planalto da Borborema, eleva para ultrapassar, não é? E aí vai precipitar aqui nessa área, quando ela passa para cá, ela está sem umidade nenhuma. Então aqui eu tenho o quê? O clima semiárido, temperaturas elevadas o ano inteiro, né? Muito quente e com escassez de chuvas, poucas chuvas. A gente já vai ver, por exemplo, a consequência disso na vegetação. A gente tem uma vegetação adaptada, a caatinga, né? Toda essa questão das chuvas, a seca hoje, que é um problema social também, que traz problemas sociais para a região. Já no litoral, nessa faixa aqui, a gente tem o chamado tropical litorâneo. Por quê? Devido à maritimidade, a amplitude térmica é menor, as temperaturas são mais elevadas,
essa umidade traz um grau maior de calor, né? E também um pouco mais de precipitação. Então aqui umas temperaturas mais elevadas. E no sul, pessoal, eu tenho o subtropical, que é um tipo de clima temperado, tá? Chuvas bem distribuídas ao longo do ano e maior amplitude térmica, ou seja, a gente associa isso, né? O sul, os estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresentam os invernos mais rigorosos do Brasil, tá? Isso por quê? Porque é o único clima nosso que está na zona temperada, né? O Trópico de Capricórnio ele vai estar cortando aqui mais ou menos, ó, né? Pegando parte do estado de São Paulo, aqui o sul do estado de São Paulo, mas um pedacinho do Mato Grosso do Sul, mas basicamente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui no clima subtropical. Vamos dar uma olhadinha em cada um deles agora. O equatorial a gente já viu. Só eu gosto de ter isso, pessoal. Ó, eu estou usando aqui como exemplo climogramas diferentes. Por que a escolha de climogramas diferentes? Justamente porque eu avisei para vocês que os climogramas eles podem apresentar a organização, ou seja, a graduação. Então esse aqui, por exemplo, ele está de 5 em 5, tá vendo? Ó? 5, 10, 15, tá? Com relação à temperatura aqui. Então, ó, a temperatura está aqui, a mínima de 25, a máxima de 30. A amplitude térmica é pequena ao longo do ano, né? 5 graus só a amplitude térmica pequena. E olha, as chuvas bem distribuídas, ó. Boa parte delas aqui, ó, acima de 300, ó, uma boa parte do ano. Abaixo de 200, nesse aqui quase nada, ó. No caso desse climograma aqui, na análise deste ano específico. Ou seja, ó, temperaturas elevadas, quentes o ano todo, tá? E as chuvas acima de 2.500 anuais. Acabou de ver aí o clima equatorial. O tropical, como eu falei, ele vai apresentar as 3 variações. Então eu tenho, naquela parte do Brasil Central, o tropical típico, temperaturas elevadas, tá? Presença de umidade, índice de chuvas de média elevado. Ou seja, eu tenho aqui um verão quente e chuvoso, no inverno ameno e mais seco. No tropical de altitude, que vai ocorrer em algumas regiões aqui, do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Serra da Mantiqueira, aqui algumas regiões onde eu tenho maior altitude, altitudes mais elevadas, ele vai apresentar o quê? Médias um pouco mais baixas, tá? Então, a diferença aqui é que no tropical de altitude, eu posso ter até em algumas regiões geadas no inverno, temperaturas bem baixas no inverno. E o tropical atlântico ou litorâneo, né? Porque tanto é a questão do oceano Atlântico, do litoral, ele vai estar nas regiões litorâneas, pela influência dessa umidade vinda do oceano Atlântico, as temperaturas são mais elevadas no verão, tá? E mais amenas no inverno. Ou seja, então eu tenho um verão mais quente, aquele verão do Rio de Janeiro, né? Aquele verão do litoral, gostoso, aquele calorzão de 40 graus, e o inverno também é mais ameno, o inverno não cai tanto, tá? Eu acho que é isso engraçado, isso que eu tenho meus amigos do Rio, e assim, né? Eu sou de São Roque, né? Moro numa área até mais elevada ali de São Roque, então tô acostumado. Você vai pro Rio com meus colegas, assim, fez um friozinho de nada, assim, esse friozinho comum nosso do final da... Igual vai estar hoje à noite, esse pessoal já é de casaco, né? Aproveita para tirar aquela blusa que comprou, né? Quando foi viajar e nunca usou. Você fala, meu, eu tô de camiseta, você olha assim, você vai na rua, as pessoas estão de blusa, as mulheres usam aquelas botas assim, até aqui, né? Acho que compra e nunca tem usar. Fez 20 graus, já estão botando blusa, gente. O que é isso? O clima subtropical, que é o clima da região sul, né? É uma variação de clima temperado. Olha só, este aqui já é o que apresenta o quê? Maior queda de temperatura no inverno, tá? Então eu tenho a maior amplitude térmica dos climas brasileiros no clima subtropical, o clima da região sul, tá? E reparem que as chuvas não vai variar muito, então posso falar que é um clima com verão quente, úmido, inverno frio e um pouco mais seco, mas não tem tanta variação, tá? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, então eu vou ter uma maior distribuição das chuvas. Diferente, ó, do clima semiárido, que é o clima do Nordeste, que é caracterizado por temperaturas altas o ano inteiro e poucas chuvas. É um clima quente e extremamente seco, né? Um clima com pouquíssimas chuvas, com estiagens prolongadas. Agora olha só, pessoal, antes de falar de efeito estufa e tal, a gente tem aí mais 20 minutinhos, olhem o exercício do Mackenzie, da página 498, 52. A página?
498, o 52 agora. Vamos fazer o 52 e o 53 aí. Uma pessoa, a página 498, 52. E aproveitem também quem eu pedi lá naquela hora, já copiar ali, ó. A gente vai pegando aqui as classificações dos climas. Pessoal, só justificando um negócio para vocês aqui, a apostila ela coloca nessa parte de clima também, tipo, inversão térmica, ilha de calor, chuva ácida. Eu prefiro dar este conteúdo na hora que eu for falar de geografia urbana. Por quê? Porque são fenômenos climáticos que acontecem na cidade. E a gente consegue associar eles melhor a questões como a poluição, como a construção e edificação e como isso influencia. Então acho que essa parte que está aí na parte de clima, eu pulo ela, tá? Agora e retomo esses conteúdos no estudo da geografia urbana, no estudo das cidades. Porque eu vejo que fica mais fácil relacionar essas questões ambientais aos problemas ambientais urbanos, a geografia urbana. Então, como eu acho que é difícil trabalhar eles agora sem os conceitos que são importantes da geografia urbana. Então, essa organização. Assim como eu vou fazer diferente a sequência da aula que vem, que a apostila seguiria com hidrografia. E eu prefiro fazer o seguinte, eu prefiro já dar vegetação logo depois de clima. Por quê? Porque o clima ele tem uma grande influência na vegetação. Tanto que uma frase que eu gosto muito de utilizar é: a vegetação é um espelho do clima. A gente vai ver, por exemplo, que no clima equatorial, como tem muita chuva e muito calor, vai ter aquela vegetação densa, aquela floresta igual a floresta amazônica, né? Ou, por exemplo, no clima semiárido, onde eu tenho poucas chuvas, a vegetação da caatinga, adaptada a pouca chuva, com plantas que a gente chama de xerófitas, que são adaptadas a pouca chuva, com cactos, cactáceas. Entender como que é o esquema do cacto a ser adaptado a pouca chuva. Então, como a vegetação é muito adaptada ao clima, eu sigo, então, a aula que vem a gente vai para a vegetação e depois só a hidrografia. Porque eu acho que é uma sequência lógica melhor para o entendimento, assim, na ordem cronológica. Assim como eu acho melhor falar dos problemas climáticos urbanos, como a gente já tem o conceito de clima, quando for ter os conceitos de cidade, que é uma aula que eu gosto muito aí de trabalhar a geografia urbana.
Eu vou propor uma atividade para vocês agora aqui, ó. Vocês acham que vocês conseguiriam olhar os dados da questão 53? Olha só, pessoal também de casa aí que queiram seguir, ó. Questão 53, tá aqui, temos uma tabela, não é? Eu quero que vocês façam no caderno, quem tem caderno, vocês conseguem, só para ver se vocês estão bons de climograma. Montar um climograma desse clima? Vamos lá fazer juntos? Pega, ó, responda um, e daí na hora pra gente ver se fica mais fácil de responder a dois, vamos montar um climograma. Posso apagar a lousa? Alguém não pegou? Posso apagar que eu vou montar junto. Vamos lá então fazer um climograma. Se a gente tá bom. Eu vou, ó, tô sem régua aqui, então não brigue, não ache meu feio não, tá? Já basta a minha letra que vocês acabaram comigo hoje, eu vou chorar aqui em casa. Vocês falaram que meu climograma tá feio, não volta aqui terça que vem, hein? Brincadeira, volta sim. Vamos lá, faça o climograma que eu vou dar vista aí, 5 minutos. Tá com negativo quem não quiser. Ó. Ó, o climograma da questão 53 aqui, ó. Aqui, ó. Mais, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá aqui, galera, tá. De um lado a gente vai ter aqui, eu vou colocar de um lado aqui a temperatura. Está em graus centígrados. Do outro é a precipitação, que está em milímetros. Tá? E aí eu vou ter que usar o quê? Um gráfico de barras para fazer a chuva, a precipitação. Vamos lá, qual que é o máximo que dá aqui? Só para a gente pegar. Fica tudo abaixo de 200, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. 200. 180. 160. 140. 120. 100. 80. 60. 40. E a temperatura trinta, 5, 20,
15. Dá, né? Fica abaixo que fica, mas dá pra fazer. Beleza. Vou deixar de vocês, né? Como que vai sair aí, ó. Eu vou fazer primeiro a precipitação, né? Quanto que chove em janeiro? 16. Vai dar mais ou menos aqui, né? Vou pensar aqui, ó. Aí, ó. E depois, no outro mês, caiu para 107, né? No outro mês, 72. E aí chegou a cair para 35 em abril, né? Isso. Depois foi para 185, é isso? Isso. Depois foi para 103. Cento e 98. Trinta e 37. Setenta e 2. Passa um pouco. 148. 175. E o último 198 de novo. Passa um pouco, né? Como que eu gosto de fazer a temperatura? Eu vou pegando os valores e vou fazendo um pontinho, ó. Então, qual foi a temperatura aqui? 25, né? Em janeiro, né? 25. Depois, em fevereiro, um pouquinho abaixo, 24. Depois, 23. Depois já caiu aqui menos, ó, 17, né? Aí, depois, em junho, já foi para 14. 13. Voltou para 14. Setembro já foi aqui acima de 16. Né? Depois é para 20. 22. E 23. Então, olha como ficou a temperatura, ó. O mês de março, quanto foi de março? 23, não. Abril, maio. Aí 17, tá? O que a gente pode usar para matar essa questão? Ficou mais ou menos assim o climograma, ó, fazendo o climograma da questão 53. Então, olhando aí o desenho que ficou desse climograma, né? As chuvas vêm bem distribuídas ao longo do ano, tendo uma variação em alguns meses mais secos, mas não tem uma concentração num grande período, né? Uma distribuição e grande amplitude térmica. Qual pode ser a alternativa correta, então, para esse clima aí, ó? Qual clima do Brasil apresenta a maior amplitude térmica, inverno mais rigoroso? Porto Alegre, né? Exatamente, o clima subtropical.
Ali o climograma, então, ficou para a questão 53. É lógico assim, gente, você tem que, na verdade, imaginar uma questão que mostra esse gráfico na sua cabeça, assim, perceber, não é? Vai dar muito tempo de trabalho para fazer isso no Enem, né? Pegar no caderno. Mas, se você achar que precisa ali, que está na dúvida, né? Mas eu quis montar o climograma aí para a gente entender, pegar, ó, essa curva aqui, ó, bem definida, né? Mostrando aí a maior amplitude térmica. Então eu já acabei corrigindo a 53. Vamos corrigir agora aqui a 52, ó. As áreas, ele está mostrando esse mapa aqui, ó. Né? Quase com essa divisão de clima, tá vendo? Aqui está o 1, aqui está o 2, não é? Aqui está o 3, aqui está o 4 e aqui está o 5. Perfeito? Ele considerou aqui o litorâneo, tá vendo? Ele considerou o litorâneo como parte do tropical. Mas, ó, então está 1, 2, 3, 4 e 5. E ele faz a seguinte pergunta, ó. As áreas que apresentam pluviosidade distribuída ao longo do ano, sem definição de uma estação seca, estão representadas no mapa pelo número... Exatamente, porque ó, 1 e o 5, né? O clima equatorial, que é um clima que apresenta, ele é quente, não é? O ano inteiro, com baixa altitude, com chuvas o ano inteiro. E o 5, que é o subtropical, que é um que tem um inverno mais rigoroso, mas as chuvas são distribuídas ao longo do ano. Eu não tenho uma definição específica de uma estação seca, não é? Uma estação que fica muito seca, como é no tropical, quando eu tenho um inverno seco, né? E aqui no semiárido, onde nós vamos ter o quê? Quase que o ano inteiro muito frio, muito seco. O ano inteiro com baixa pluviosidade. E o 54, pessoal, ele é sobre ilhas de calor, tá? Não precisa ser feito, 54. Agora, o 55, vocês fizeram? Não, ainda não? Querem um tempinho? A gente já resolve eles antes de acabar a aula aqui? Posso fazer com vocês? Para entender o conceito? Vocês querem um tempinho para fazer? Vamos lá, então, exatamente. Então, olha aqui, pessoal. Ele tem um climograma, certo? Qual a situação desse climograma? Ó, repara que a temperatura, né, está bem elevada aí, tá vendo? Ó, a temperatura está seguindo entre 28 e 26 graus. As chuvas, né, elas estão aí atingindo 100, 125. Ali a chuva está indo, ó, nos primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Aí em maio já cai bastante. Então, qual é a alternativa? As alternativas, elas não são específicas qual é o tipo de clima, elas dão algumas características. Por exemplo, ó, o processo intempírico ocorrido na região são predominantemente químicos. Gente, o intemperismo químico ele era causado pela água, lembra? Mas a presença de água há muito tempo. Eu tenho uma boa parte do ano com estação seca. Então, se eu tenho uma estação seca na maior parte do ano, dificilmente eu vou ter intemperismo químico. Lembra das aulas sobre a questão, né, do intemperismo? A gente entendeu que o físico, né, quando tinha choque, o químico não mexe nas estruturas. A água promove intemperismo químico. Quando ela infiltra, mas não é o caso aí, não dá para ser. Aí ele traz o seguinte, ó. Dificilmente, na B, a região apresenta déficits hídricos em seu balanço hídrico anual. A gente vai aprendendo o que é déficit hídrico no conteúdo de hidrografia, mas déficit hídrico é o seguinte, quando eu tenho, né, um problema de escassez de água, eu tenho o quê? Uma demanda maior do que a oferta. Bem, se a gente reparar, tem alguns meses sem chuva. Então, provavelmente vai ter déficit hídrico sim. É um clima que apresenta poucas chuvas, né? Principalmente ali no meio do ano. Aí vem a C, ó. A vegetação que mais se adapta ao lugar se caracteriza por ser hidrófila. Gente, a gente também vai ver isso no próximo conteúdo, até que eu falo, por isso que eu gosto de ver vegetação logo em seguida. Hidrófila é uma vegetação adaptada a muita umidade, tá? E se a gente tem um clima que é extremamente seco na maior parte do ano aí, dificilmente você vai ter uma vegetação adaptada à umidade. Por quê? Bem, se a gente olhar, na maior parte do ano, se a gente pegar ali de maio para frente, o índice pluviométrico está abaixo de 25, chove muito pouco. Esse clima, provavelmente, esse é o clima semiárido.
É o clima do sertão nordestino. Tá? Então não vai ter planta higrófila. E aí vem o seguinte, ó. As precipitações mais intensas ocorrem no verão e no outono. Esta é a alternativa, pessoal. Por quê? Se a gente reparar, quando mais chove nesse climograma, onde está o gráfico de precipitação está maior? Dezembro, janeiro, fevereiro, março, né? Até ali abril, no início do outono. Então pega o verão e o comecinho do outono. Aí depois o que acontece? No inverno e na primavera é extremamente seco. Vocês conseguem reparar isso? O que faltou nesse mapa, nesse climograma, para facilitar um pouco a questão? Eu acho que faltou isso daqui, né? Mas vocês, como alunos, vocês podem pegar, se está assim na questão, eu aconselho, está no caderno de respostas, monta os meses ali para você se associar. E é lógico, a gente tem que lembrar daquela aula lá atrás, desses horários, né, que nós vimos o quê? Os solstícios e os equinócios, né? Então, ali, não é? Lembrar que o verão vai de dezembro a março, né? O outono, né, vai aí de março a junho, o inverno de junho a setembro, né? A primavera é de setembro a dezembro e aí começa o verão. Então era essa. Por quê? Ó? A E também estava errada, fala que a região apresenta amplitude térmica anual acentuada. Gente, o gráfico de temperatura variou com as máximas ali em 28, né? 29, na verdade, um pouquinho perto de 29, e a mínima em 26, ou seja, a amplitude térmica do clima na região ali foi bem baixa. Não teve uma grande amplitude térmica. Então a gente pode observar isso nesse climograma. O climograma aparece bastante, viu, gente? Tá? Ali, por isso que eu fiz questão de desenhar com vocês o último e também de resolver este. Do resto, mais alguma dúvida, alguma questão com relação a clima? Essas duas questões que nós resolvemos. Então, olha só. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho ainda de efeito estufa, aquecimento global e começar as aulas sobre vegetação. Tá? Também é muito importante, pessoal, questões ambientais ligadas às paisagens naturais, os biomas. A gente vai falar de Mata Atlântica, de Mata das Araucárias, Floresta Amazônica, deserto, savanas, tá? Tundra, taiga, as vegetações. Então, encerro aqui, pessoal, já pode parar a transmissão ali. Quem está em casa, obrigado pela atenção. E vocês aqui na sala também. Qualquer dúvida, estamos aí no plantão às 17 horas ali no pátio ao lado.